Paz nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz aí? E não convenceu não. Quem está feliz aí? Você tem motivo para estar feliz hoje? Você tem motivo para agradecer a Deus? Você tem motivo para estar num culto de fé cheio de alegria no teu coração? Você tem esse motivo? Você já percebeu como que Deus tem sido bom para as nossas vidas? Você que está em casa, você está feliz? Você tem motivos para agradecer a Deus? Eu tenho certeza que todos nós podemos agradecer muito e muito a Deus. Só de você estar respirando, só de você estar aqui hoje, é porque Deus ele tem te guardado, Ele tem te protegido, Ele tem suprido todas as coisas em nome de Jesus. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor, em sinal de alegria, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa conosco, seja muito bem-vindo. Você que está aqui presencialmente, é um prazer imenso estar aqui com você. Eu não sei se você estava aqui no culto domingo na transição. Eu sou o pastor Alessandro, esposo da pastora Elisângela. Nós estaremos com vocês e nós estamos muito felizes de estarmos aqui, porque essa é a igreja que alegra o nosso coração, porque aqui está o projeto de Deus para essa cidade. Essa igreja tem pessoas aliançadas. Essa igreja, existem pessoas que reconhecem o propósito e sabem que Deus, Ele tem um projeto especial para Sobradinho 2. E você faz parte desse projeto especial aqui nessa cidade. Amém? Eu te convido a abrir a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós estamos ministrando a série Vivendo Dias de Plenitude. Amém? Você recebe isso sobre a tua vida? Fala assim: eu vou viver dias de plenitude. Amém? Agora fala com toda a sua convicção. Fala assim: eu vou viver dias de plenitude. Amém? Terça-feira passada foi ministrado o primeiro tema, que foi a fé. Nós entendemos que a fé é um instrumento muito valioso para que a gente possa entrar no território, para que a gente comece a disparar, aquele movimento espiritual, para que a gente possa colocar os nossos pés na terra da plenitude. E plenitude é algo que supera, é algo que traz completude. Amém? Nós temos 3 estágios quando nós falamos em plenitude. Nós podemos viver no tempo da escassez, nós podemos viver no tempo da suficiência, e nós podemos viver no tempo da plenitude. Amém? Eu creio que todos nós, em alguns momentos das nossas vidas, nós vivemos um tempo de escassez. Aquele jargão que muitas vezes o crente fala, gosta de falar: eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pelo vale. Quem já falou isso aí? Quem nunca falou, né? Crente raiz sempre fala isso, porque muitas vezes nós passamos por tempo de escassez. E não é porque nós passamos por tempo de escassez que nós deixamos de ser guardados e supridos pelo Senhor. Existe um tempo, muitas vezes na nossa vida, que é o tempo só da suficiência. Nós estamos sendo supridos as nossas necessidades, nós estamos tendo aquela porção. Lembra lá do povo, depois que saiu do Egito, o que eles viveram? Eles viveram um tempo da suficiência ali, eles tinham o suficiente para aquele dia. Sempre existe uma porção específica de maná. Deus, Ele nunca nos deixa faltar nada, seja no tempo da escassez, seja no tempo da suficiência. Mas Deus, Ele tem algo especial para cada um de nós. Deus, Ele quer que os nossos pés, eles possam estar andando, que possamos caminhar no tempo da plenitude de Deus. E isso que eu tenho profetizado sobre as nossas vidas, isso que eu tenho profetizado sobre o nosso segundo semestre. Nós não vamos fechar o ano de 2021 sem colocar os nossos pés no tempo da superabundância, no tempo da plenitude. E se você crê, diga assim: eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, fala assim: eu quero esse tempo na minha vida, eu não vou abrir mão. Isso é uma decisão. Isso é um posicionamento de um homem e de mulheres de fé, de entrar nesse território, no território da superabundância, não só no território de receber aquela porção, mas receber tudo aquilo que Deus tem declarado sobre as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você
o segundo tema dessa palavra, que é a plenitude e a semeadura do universo. É uma relação muito linda aqui na Bíblia, que nós vamos ver que a plenitude, ela tem tudo a ver com a semeadura, com a lei do universo, com algo que move o universo, assim como a fé. E o texto, se você abriu, se você está em casa, abra conosco, acompanhe Gênesis 14, iniciando no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E no versículo 21 continua e fala assim: o rei Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e pede, e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia da sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ener, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Amém? Coloque a mão no teu coração, incline a sua cabeça. Senhor, na autoridade do teu santo e bendito nome, nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que penetra, Senhor, como espada de dois gumes, Senhor. E nessa noite, Senhor, o Senhor venha trazer o propósito em nossos corações. Nós abrimos a nossa mente, levamos cativa, Senhor, a nossa mente, a verdade e o poder da tua palavra, e abrimos o nosso coração para que tudo aquilo que o Senhor declarar seja fixado e seja concretizado nas nossas vidas. Assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem se lembra dessa passagem? Quem já leu? É uma passagem bastante conhecida, né? Onde fala do encontro de Abraão com Melquisedeque. Mas ela fala também de algo muito importante para que a gente possa contextualizar essa história. Ela fala de um território chamado Sodoma e Gomorra. Quem se lembra dessa cidade, Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era uma terra muito iníqua, era uma terra de pecado, era uma terra onde Ló, quando ele se distanciou do seu tio Abraão, ele foi para Sodoma e Gomorra, ele foi para aquela cidade ali. E aquela cidade existiam homens perversos, homens iníquos, e em determinado momento os inimigos de Sodoma e Gomorra invadiram aquele território, levaram cativos os habitantes, eles saquearam tudo daquele lugar. E aquele lugar ficou totalmente saqueado. E Abraão, tio de Ló, ele ficou extremamente angustiado. Abraão, ele ficou angustiado de tal forma que ele se arriscou para que ele pudesse ir atrás de Ló, para que ele pudesse resgatar Ló, para que ele pudesse trazer de volta aqueles habitantes e os bens que foram saqueados daquele lugar. E aí muitas vezes nós nos perguntamos: será que vale a pena, né, arriscar tanto por elas pessoas que viraram as costas para o Senhor? Era uma cidade idólatra, era uma cidade cheia de Deus, era uma cidade pagã, uma cidade cheia de erros. E muitas vezes nós nos perguntamos na nossa caminhada: será que vale a pena a gente se arriscar para aquela pessoa que não quer nada? Na nossa condição de igreja, na nossa condição de liderança, muitas vezes as pessoas falam: por que você dá a sua vida? Por que você doa o seu tempo? Por que você doa a sua energia em prol de pessoas que muitas vezes viram as costas para você? Sabe por quê? Porque existe um propósito na sua vida. Você sabe o propósito de Deus que Ele colocou no teu coração. E Abraão, ele sabia desse propósito. Abraão era um homem de fé. Abraão, ele semeou amor na vida do sobrinho dele, e ele arriscou a sua própria vida em prol daquele povo.
Muitas vezes nós nos arriscamos tamanha, sabe por quê? Porque você é uma semente de Deus em tantos projetos que Deus tem te colocado. E Abraão, ele viu que isso foi muito importante na relação dele com Deus. E nós vamos ver o desenrolar disso tudo aqui, porque nenhuma esperança fora de Abraão tinha naquele contexto ali. Se não fosse Abraão, o que seria de Ló e aquele povo? Não existia outra esperança. E Abraão, se você for ler aí, Abraão, ele tinha um pequeno exército, 5 cidades-estados que invadiram Sodoma e Gomorra, 5 exércitos diferentes. E sabe qual era o exército de Abraão naquela época? 318 soldados, diante de um exército grandioso. E Abraão, ele se arriscou, mesmo numericamente sendo mais frágil, mesmo numericamente ele tendo uma quantidade inferior, o poder bélico de Abraão era menor, mas mesmo assim, ele sabia quem estava com ele naquela batalha. Muitas vezes nós nos encontramos assim, não é verdade? Quantas vezes que nós encontramos um problema, nós encontramos uma situação, e a gente olha assim: eu não tenho condição de enfrentar isso. A conta que eu tenho para pagar é maior do que os meus recursos, eu não tenho condição. A estrutura que eu tenho para resolver, eu não tenho condição natural. Mas o que Abraão nos mostra aqui é que independente do que você tem nas tuas mãos, Deus, ele pode multiplicar, Deus, ele pode fazer superabundar, Deus, ele pode te mostrar que Deus é um Deus onde nós viveremos em plenitude. Não interessa se você tem 5.000 soldados, não interessa se você tem 318 soldados como Abraão, mas o Deus que você tem servido é um Deus da suficiência, é um Deus da plenitude, é um Deus que faz milagres sobre a sua vida. Jó para te dizer que não é a força do teu braço, nem a tua condição natural, mas é o Deus Altíssimo que nós servimos. E se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, fala assim: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa história, ela é muito interessante. Quando nós vemos no Antigo Testamento, existe uma cultura que toda batalha, aquele que ganha, o exército que ganha, ele tem direito do quê? Do despojo. Quem sabe o que é despojo? É despojo, a guerra, o perdedor, ele entrega todos aqueles bens para o vencedor. Ele perdeu. Lembra daquele jargão que o pessoal brinca aí, perdeu o Playboy? Quem já viu aí? Né? É mais ou menos o perdeu o Playboy. Né? Você perdeu essa guerra. Então aquele exército vencedor, ele tem direito de todos os bens, das armas, do mantimento, dos gados, né? da criação, do plantio, do ouro, da prata, tudo aquilo fica para o vencedor. E aqui a história conta que Abraão, ele venceu aquela guerra, que Abraão, ele voltou vencedor, mesmo tendo aquilo que nós falamos, apenas 318 soldados na linha de frente. E Abraão, ele tomou uma decisão. Nós vemos aqui que o rei de Sodoma, ele ficou tão agradecido por Abraão ter ido e trago os habitantes de volta, e trago os desposos de volta, que ele propôs algo a Abraão. Ele fala assim: Abraão, me dê os habitantes e toma para si todo o despojo, tudo aquilo que era meu, que os inimigos tomaram, eu te entrego, fica para você. E o que Abraão fala aqui? O que nós lemos? Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não vi. Aqui o que Abraão está mostrando? Que ele não veio buscar, que ele não foi buscar se enriquecer de uma situação que poderia trazer um benefício para Abraão. E nós podemos concordar que ali houve um desgaste no exército de Abraão. Ali houve um desgaste físico, um desgaste emocional. Toda guerra gera um desgaste emocional, não é verdade? Um desgaste de será que nós vamos conseguir? Será que, né, como que vai ser essa guerra? Existe uma mudança, né, na estrutura de normalidade daquele povo, porque eles estavam no embate, eles estavam numa guerra, eles estavam, qualquer hora eles poderiam ser surpreendidos ali com um contra-ataque, e eles, nada mais justo que eles tomassem os despojos, né, como recompensa da guerra. Essa era a cultura, não é verdade? Mas só que Abraão, ele toma uma decisão. Ele fala: eu não quero isso, eu não vim com esse propósito.
O meu propósito foi semear algo na vida de Ló. O meu propósito foi resgatar Ló, porque Ló é um homem que andou comigo. Ló é um homem que existe uma semente no coração de Ló. Por isso que Abraão se arriscou. Abraão não estava interessado no ouro, Abraão não estava interessado nos armamentos, Abraão não estava interessado na colheita, no cereal. Abraão estava semeando amor na vida de Ló. E toda vez que você semeia algo de forma despretensiosa, Deus ele faz algo extraordinário na tua vida. Muitas vezes nós podemos fazer algo com pretensão. Eu vou te ajudar, mas eu estou de olho em algo em troca. Qual é a recompensa que eu tenho em te ajudar? Muitas vezes as pessoas se aproximam da gente querendo algo em troca. Muitas vezes as pessoas se aproximam da gente querendo aquela segunda intenção, a terceira intenção, a quarta intenção, e por aí vai. As pessoas muitas vezes perderam o hábito de se aproximar e de se doar e de fazer algo mais de forma despretensiosa. E toda vez que nós nos comportamos assim, com o coração voltado para Deus, com o coração doador, com o coração daquele que planta algo para o reino de Deus, com o coração daqueles que colocam a intensidade, força e energia, não para receber algo natural. O céu, ele trabalha em nosso favor. O céu que traz uma recompensa. E essa decisão de Abraão, ela foi extremamente importante. Eu não quero despojo. Eu não quero fazer troca com o rei de Sodoma. Sabe por quê? Porque eu não quero que você lá na frente aponte o dedo para mim e fala assim: eu que enriqueci Ló. Não foi essa a expressão que ele usou? Ele falou assim: eu não quero nada de você. Eu tenho uma decisão comigo. Eu vim aqui, não foi para tomar esse despojo, mas você não vai ter o privilégio, a chance de apontar o dedo para mim e falar assim: ó, você só está hoje nessa posição, Abraão, porque você pegou aquilo que era meu de despojo. Quantos estão entendendo aí? Está entendendo? E Abraão, ele traz essa semente dentro do coração dele. Quando a gente vê a história lá de Ló, ele se dispersou, ele se desgarrou de Abraão, do seu tio, por causa de contenda, por causa de ambição. E ele começou a contender com os pastores de Abraão. E começou a ter uma intriga ali. Aí Abraão falou assim: ó, vai para o teu canto, deixa, né, cada um vai para lados diversos. E aí quando Ló vê que ali, aqueles mesmos pastores, aquele mesmo exército que Ló desprezou, que Ló procurou briga, procurou intriga, eles estavam arriscando a própria vida em prol de Ló e de sua família. Muitas vezes o amor de Deus, ele nos constrange de tal forma que aquelas pessoas que apontaram o dedo riste para você, aquelas pessoas que falam assim: ah, crentezinho, né? Tá na igreja, não sei o quê. Quem já passou por isso? Ah, você, né? Na família nem vou pedir para levantar o dedo, né? As pessoas às vezes levantam o dedo, mas depois ele está lá falando assim: ó, ei, ora para mim. Ei, eu estou passando por essa situação. Está lá batendo lá, está lá te mandando uma mensagem. Sabe por quê? Porque eles sabem que você existe uma semente que gera vida sobre a sua autoridade, sobre o Deus que está sobre a tua vida. Existe uma semente que gera vida. E essas mesmas pessoas, assim como Ló, né, passou por essa situação, e Ló ele espizinhou, ele gerou um ambiente hostil ali, mas Ló, ele teve que engolir aqueles homens que ele afrontou. Foi justamente os homens que deram a vida para resgatar ele e sua família. E eu quero te dizer que nada que você tem semeado em Deus, nada que você tem semeado no reino de Deus, nada ficará impune. Deus, ele trará uma recompensa do céu sobre a tua vida. Não é despojo natural, mas é aquilo que vem de Deus sobre a sua vida. E quando nós vemos aqui, Abraão, ele volta da batalha, vencedor, vitorioso. Eu fico imaginando o exército descendo as montanhas, passando pelos vales ali e cantando e louvando a Deus.
porque eles eram vitoriosos, saíram vitoriosos. Quem passa por vitória e canta aí? Né? Quando a gente passa pelo estreito, passa pelo deserto, muitas vezes a gente se retrai, a gente fica ali angustiado. Mas quando aquela vitória chega nas nossas vidas, o sorriso, os lábios, né, começam a ganhar novos cânticos, a gente começa a exaltar o Senhor, não é assim? Não é verdade? Então aquele exército, ele começou a glorificar a Deus, ele começou a declarar, né, essa magnitude do poder de Deus. Abraão viu ali tudo, essa magnitude do poder de Deus, e aí em determinada situação, olha só que interessante, existe um encontro, de forma despretensiosa, Abraão voltando para casa, Abraão voltando para o seu lar, depois da guerra, existe um encontro com um profeta, com um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, um homem digno, um homem ilustre, um homem que adorava ao Senhor diante de uma situação de idolatria. Melquisedeque se destacava de forma grandiosa ali, e Abraão sabia quem era Melquisedeque. Abraão se espelhava naquele sacerdote. Abraão tinha interação com a verdade de Melquisedeque. Abraão se espelhava no vigor espiritual daquele homem. E aquele momento, aquele encontro mudou a história de Abraão. Ali nós vemos Abraão, um homem cheio de fé, um homem cheio de virtude, mas ele encontra Melquisedeque ali, e Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Melquisedeque impõe as mãos sobre Abraão e começa a orar e fala, quantos se lembram aí, o que é que nós lemos aí? Melquisedeque, ele coloca e abençoa Abraão e diz assim, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Olha a expressão de bênção sendo liberada sobre a vida de Abraão, através do sacerdote, através daquele homem de Deus. E ele continua e ele fala assim, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Ali é uma expressão de reconhecimento. Ele está falando assim, Abraão, eu sou um sacerdote, eu sou um homem de Deus, e eu estou falando aqui que mais uma vez, você tem que perceber, você tem que glorificar, porque não foi a tua força militar, não foi a destreza e a habilidade dos teus soldados, foi o Deus Altíssimo que entregou, que liberou, que deu a você esses inimigos nas tuas mãos. E muitas vezes nós passamos por isso. Toda vez que nós estamos debaixo do poder de Deus, debaixo da proteção de Deus, Deus entrega os inimigos nas nossas mãos. Quantos lembram da história de Josafá? Quem se lembra? Josafá, ele estava angustiado, ele estava passando por uma situação, porque vinha três grandes exércitos contra Josafá. E a história fala que Josafá, ele usou as armas espirituais, e quando ele cantava, quando ele jejuava, quando ele glorificava o nome do Senhor Jesus, aqueles exércitos, eles foram desbaratados de tal forma que ele não precisou nem tirar a espada da bainha. Isso nos mostra que muitas vezes as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas pelejas, elas são feitas nos territórios espirituais, nas regiões celestes, e nós não precisamos, né, desgastar com as pessoas, nós não precisamos afrontar, nós temos apenas que alinhar o nosso coração com o reino de Deus e saber que aquele que peleja em nosso favor, ele é o dono ele é o general, é o rei dos reis, é o que faz desbaratar, o Deus Altíssimo que entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Coloca as mãos assim, ó, em sinal de receber. Eu não sei qual é a batalha que você está passando hoje. Você que está em casa, coloca a mão assim também, receber. Muitos de nós passamos muitas batalhas. Muitos de nós passamos muitas situações que entristecem o nosso coração. Muitos de nós,
Muitas vezes perdemos a esperança, vemos a nossa condição natural muito inferior para que possa resolver isso, mas Deus, através de Melquisedeque, Ele não fala só para Abraão, mas Ele fala para mim e para você: o Deus Altíssimo entregará todos os teus inimigos nas tuas mãos. O Deus Altíssimo que fez na vida de Abraão, Ele fará na tua vida. Ele desbaratará aquilo que foi lançado contra a tua vida. Ele colocará por terra aquilo que se levantou contra você, porque o Deus Altíssimo é o Deus que te dá habilidades, é o Deus que te cuida, é o Deus que te supre, é o Deus que faz superabundar sobre a tua vida, é aquele que colocará os teus pés no território da plenitude. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida, para a honra e glória do Senhor. E se você crê, diga glória a Deus, dê a sua melhor salva de palmas, em nome de Jesus, amém. Abraão se identificava com Melquisedeque de tal forma que aquele encontro, ele encheu de alegria o coração de Abraão. Olha só, Abraão, ele não só quis o despojo de batalha. Quantos concordam que Abraão poderia sair daquela situação com um patrimônio maior? Poderia? Poderia. Ele era o comandante ali, ele que estava gerenciando aquele exército ali. Ele poderia falar: gente, aqui está o despojo de batalha, 50% é meu, os outros 50% vocês distribuem entre si. Poderia? Poderia. Ele abriu mão. E Abraão, e a posição e a decisão de Abraão foi tão digna, que quando ele teve esse encontro com Melquisedeque, aquilo ali mudou a estrutura de Abraão de tal forma. E toda vez que nós temos encontros sobrenaturais, toda vez que nós temos um relacionamento, uma experiência com Deus, ele nos transforma de tal forma que nós não conseguimos ser os mesmos. Se você pensar quantos encontros sobrenaturais, quantas experiências que você teve com Jesus, você vai perceber que em todas elas, você subiu um degrau. Todos esses encontros, e quando nós vemos na Bíblia, eu tenho até uma ministração que fala desses encontros. Toda vez que Jacó ele teve um encontro com Deus, Jacó ele subiu um degrau espiritual, ele mudou algo, ou seja, na personalidade, ou seja, no modo dele agir, ou foi na condição de reagir às situações. E a reação de Abraão aqui foi tamanha que ele não só abriu mão do despojo, mas ele falou assim: eu vou te dar o dízimo de tudo. Ele lançou uma semente na vida de Melquisedeque, do sacerdote. Ele colocou nos pés do sacerdote. Ele falou assim: esse encontro, esse momento é tão especial, porque eu estou saindo de uma batalha, eu estou saindo dessa batalha vitoriosa, eu não posso ficar da mesma forma. E ele lançou uma semente. E muitas vezes a gente pergunta assim: pastor, e o que tem a ver semente com plenitude? O que tem a ver? Muitas vezes você está pensando assim: eita, o pastor já está tirando o dízimo, já está direcionando. Não, meu irmão, eu não estou falando isso para não é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas, não. Eu estou falando que a lei do universo, a lei natural, ela fala que toda semente ela gera um fruto, ela gera uma colheita. Quantos já ouviram aquela expressão que muitas vezes nós ouvimos aí, que diz aqui que o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória? Você já ouviu isso? Ou eu misturei, ou eu compliquei? O plantio ele é opcional. Eu tenho uma semente na minha mão, eu posso... O que é a semente? O que é a semente? Quando você tem uma semente na tua mão, o que você vê com aquela semente? Quantos já foram criança um dia aí? Lembra daquela experiência lá da escola? Você pega um feijão e coloca num copinho, embebe com algodão lá, algodão molhado, e daqui uns 3, 4 dias, o que aquela semente ela se transforma? Ela se transforma num broto de feijão.
E ela vai crescendo, vai crescendo. Dependendo de se você cuidar, se você colocar aquilo ali num vaso com um pouco de terra, que aquilo ali começa a gerar novas sementes. O que a semente significa para você? A semente, ela tem um potencial, ela tem um DNA de gerar vida. E eu não estou falando de semente financeira tão somente, eu estou falando de semente de amor. Quantas vezes nós somos instrumento de gerar amor na vida daquelas pessoas? Cada líder, você está aqui hoje, independente se você é líder, independente se você não é líder, você é um resultado de alguém que gerou vida em você. Se você está aqui hoje, é alguém que gerou, que pagou o preço de joelho no chão em prol da sua vida. Uma semente que gerou um potencial de vida. No nosso lar, nós temos a condição de ser essa semente que gera vida. Eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos. E em determinada situação da nossa vida, filho adolescente, quem é adolescente aí? Filho adolescente é difícil, né? Tati. Filho adolescente é difícil de lidar. Em determinado momento da minha vida, aqueles atritos ali, na educação, tudo. E eu, tratava assim, bora rapaz, vai fazer isso, fazer aquilo. E aí o que gerava? Um ambiente não propício para gerar vida. E aí em determinado momento a pastora chegou para mim e falou assim, vamos mudar isso. Toda vez que você for falar com o Bruno, muda o teu linguajar. Fala assim, meu filho, eu preciso que você faça isso. Sempre comece com meu filho. Porque às vezes a gente está ali no adolescente, a gente, bora rapaz, tu é homem, bora, faz isso. Forma de relacionar. Mas quando nós mudamos e nós começamos a semear algo diferente, a colheita ela é diferente. Quantos estão entendendo? No teu relacionamento entre marido e mulher, muitas vezes aquela semente ela está ali como no pacotinho de feijão guardada na despensa da tua casa. Ela tem um potencial tremendo de gerar vida, mas ela está incubada ali. Ela tá num ambiente não propício para gerar vida. Muitas vezes a nossa liderança, nós temos um potencial tremendo de gerar vida. Nós somos sementes, nós somos esse DNA está dentro de nós. Mas muitas vezes nós estamos negligenciando esse potencial de uma vida em plenitude. A palavra do Senhor ela nos mostra isso, que Jesus ele veio gerar vida, veio nos dar vida, vida em abundância, vida em plenitude. Não é uma vida qualquer. Ele usa esse termo, vida em plenitude. Ele poderia parar assim, Jesus ele veio gerar vida, ele veio te dar vida. Não poderia? O texto estaria ótimo. Quem estaria satisfeito? Provavelmente todos nós. Mas ele vai com algo mais, ele vai com algo além. Ele fala assim, eu vim para lhe dar vida, vida em abundância, vida em plenitude. Vida para viver tudo aquilo que foi declarado na palavra de Deus. Por isso que nós não podemos abrir mão de nada daquilo que Deus ele tem declarado sobre as nossas vidas. E essa relação que a palavra de Deus, essa relação de semente e plenitude, ela é muito vigorosa, ela é muito cheia de poder. Tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós lançamos, nós iremos colher de alguma forma. Se nós lançamos sementes que geram morte, se nós lançamos sementes que geram dor, infelizmente nós iremos colher isso. Quantos lembram no livro de Tiago, que o Tiago fala? Que dos nossos lábios nós poderemos lançar bênção ou maldição. A palavra é uma semente. Quando nós vamos lá no capítulo 1 de Gênesis, o que a palavra de Deus diz? Que Deus ele vai e cria tudo através do poder da palavra.
E quando Deus ele fala assim, haja luz e houve luz, ali foi uma semente, um poder, um potencial de gerar vida. E quando nós declaramos e profetizamos, quando você se ajoelha diante do altar e você coloca a tua fé em ação, ali tem um potencial de gerar vida. Mas quando nós negligenciamos o poder da oração, quando nós negligenciamos o nosso poder de autoridade, que a autoridade vos foi dada, nós deixamos de gerar vida e deixamos de entrar no território da plenitude e deixamos de viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos dá condição de viver. E eu te pergunto, como nós temos lidado com as nossas sementes? Quantas sementes você tem na tua mão? Você consegue perceber isso? Você que é profissional, olha o potencial da tua semente que você tem na tua mão de transformar situações. Quantas sementes você tem na tua mão? Às vezes você está olhando para a tua mão e está falando assim, eu não tenho nada. Ei, isso é mentira. Você tem tudo. Tudo você tem, nós temos, todos nós temos. Nós precisamos olhar com a mente espiritual. O apóstolo Paulo fala assim, que aqueles que são carnais não conseguem discernir as coisas espirituais. No entanto, aqueles que são espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. E você tem que ter um olhar espiritual para falar assim, eu tenho um potencial de gerar vida. Eu sou um homem, uma mulher inteligente. Eu sou um homem, uma mulher espiritual. Eu tenho algo que Deus ele colocou em meu coração que gera vida. Você é um profissional liberal, você é um estudante, você é um funcionário que tem potencial de gerar vida. Em todo o ambiente que nós colocarmos as nossas mãos, ali tem uma semente de Deus sendo gerada e gerará vida sobre a tua vida. Isso nós precisamos colocar para girar. Nós precisamos colocar para entrar em movimento, porque isso é uma lei natural que reflete de forma espiritual. Jesus, ele usa as leis na física, lei no universo é algo imutável. Eu não consigo mudar a lei natural. A lei da gravidade, o que mais? Não dá cola aí. A lei do tempo. Existem leis que nós não conseguimos mudar. Mas só que Jesus, ele usa os princípios e leis naturais para trazer verdades espirituais. E quantas vezes ele fala de semente e colheita, semente e colheita, semente e colheita. E o mundo lá fora ele usa justamente para desvirtuar essa verdade, para que a gente possa entrar num engano, a gente possa não ter o discernimento espiritual, a gente ficar apenas apegado às coisas naturais. E nós temos que entender que todo princípio, toda verdade, toda lei, existe verdades espirituais. Tanto é que as parábolas no Evangelho, de uma situação cotidiana, de algo que as pessoas lidavam ali, Jesus ele fazia daquilo para que as pessoas entendessem a verdade espiritual que estava por trás daquilo. Tanto é que ele fala assim, o reino de Deus é como uma semente, como aquele semeador que lança a semente no solo. Quantos já ouviram essa passagem? Ele faz uma comparação de uma realidade natural do cotidiano. O lavrador, aquele que trabalha na lavoura, quantas vezes ele faz aquele trabalho? De forma manual, ele pega a semente e vai jogando, e vai semeando. E o que Jesus ele diz? Essa atitude sua, ela é comparada com o reino de Deus, algo natural, mas ele traz um ambiente espiritual. Muitas vezes, muitas das nossas atividades nós fazemos de forma natural, nós fazemos de forma sem olhar a parte espiritual que Deus está falando. Existe algo que vai nos colocar num território de plenitude de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos aqueles que colocam as nossas sementes.
Eu mais uma vez eu te pergunto, quantas sementes você tem na tua mão hoje? Você tem uma semente de amor para alguém lá fora que está precisando dessa semente? Você tem uma semente de aconselhamento daquela pessoa que está aflita no teu trabalho e que chega para você e começa a abrir o coração, e muitas vezes a gente fica constrangido de falar de Deus, de falar, no meu trabalho aqui eu não posso, é antiético, não posso. Às vezes a gente está guardando sementes preciosas que podem mudar a vida e podem gerar vida, para que aquelas pessoas possam entrar num território de plenitude. Será que dentro da nossa casa nós estamos negligenciando aquela semente do abraço, do acolhimento, ou nós estamos deixando de viver e entrando só na rotina prática e deixando de trazer para junto de nós aquelas pessoas que nós mais amamos? Quantas sementes você tem na tua mão hoje? Quantos momentos que nós podemos gerar vida na vida da pessoa, na nossa vida, e nós podemos viver essa vida de plenitude, viver dias de plenitude. Coloque a mão no teu coração nesse momento, pense sobre isso. Quantas oportunidades nós temos de colocar sementes preciosas. Queridos, Deus nos potencializou com sementes, creia nisso. E nessa noite, tem sementes espirituais sendo derramadas na tua vida. E eu gostaria que você colocasse sua mão assim, para que a gente fizesse um exercício. Olhe para a sua mão. Como eu falei, o Senhor já te potencializou com muitas sementes. Ele colocou na tua vida, no teu coração, sementes de amor, sementes da palavra de Deus que você pode pregar. O Senhor já colocou na tua vida sementes de fé, está aí na tua mão. Sementes de paz. Muitas sementes, cada um recebe as sementes conforme as necessidades que tem. Você é potencializado por elas. E você jamais pode guardar essas sementes, reter essas sementes que o Senhor já providenciou em sua vida. E essa palavra, ela falou de guerra. E se você está vivendo guerras, você vai começar a lançar sementes no território de guerra, sementes de amor, sementes de paz, sementes da palavra de Deus. E o território da guerra vai se transformar num território de plenitude. Você tem sementes de autoridade em nome do Senhor Jesus, para você erguer a sua mão, e eu te peço que você se levante com muita autoridade. Pode levantar, igreja, e erga sua mão bem alto, e repita o que eu vou falar. Senhor, o Senhor já derramou em minha vida sementes de autoridade, e eu posso lançar essas sementes e obter vitória em Ti, em nome do Senhor Jesus. Eu sou um semeador,
E eu posso semear sementes de amor, de paz, Senhor, e viver a plenitude, em nome do Senhor Jesus. Creia que você é um semeador. Creia que a sua casa vai mudar à medida que você lançar sementes. Creia que o seu casamento vai melhorar, que a sua vida financeira vai mudar à medida que você lançar sementes. E o reino de Deus vai ser potencializado por suas atitudes de semeador, em nome de Jesus. E agora nós vamos louvar. E você vai falar: Senhor, eu quero ter força para semear, eu quero ter força para que eu possa ver a plenitude se concretizar em minha vida, em nome de Jesus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão